amigas e amigos, estamos começando um programa no novo formato, que é o programa Liberdade de Expressão. Que prazer, doutora Zenha, ter o senhor conosco hoje. Ô Jonas, é sempre uma grande alegria te ver. Você sabe, eu sempre falo, já que você diz que o programa é Liberdade de Expressão, eu vou dizer, né? Eu sou teu fã desde a época do Dança Comigo. Eu não tenho como não dizer isso. Se é liberdade de expressão, o Dança Comigo marcou a época, uma época minha de adolescente, né? Eu tô com 47 anos, e que você chegou a bater a Rede Globo na Band. Doutora Zenha, muito obrigado. Eu vou falar um pouquinho do doutora Zenha. Doutora Zenha, filho de general do Exército. Na verdade, meu pai, quando entra para reserva, ganha como general. Aí general... É general. Tá escrito lá, general. Mas meu pai tá quietinho, ele não apita mais nada, não. Tem irmão também que está chegando ao... Sim, meu irmão general? O meu irmão saiu do ECM, né? Aí tá indo lá pra Exaó. Não sei nem se ele gosta que eu fale muito, mas eu tenho muito orgulho dele, né? Meu irmão é de Agulha Negra e eu tenho muito orgulho realmente do irmão que eu tenho, né? Eles não gostam muito que eu fale porque... Mas aqui não tem nada a ver com... Eles não se misturam em política, né? Eu assumo, mato no peito toda essa questão minha de política, que não se mistura com eles. Mas eu tenho muito orgulho do meu irmão. Meu irmão é um oficial de Agulha Negra, de artilharia, mesma arma do Bolsonaro. E eu tenho muito orgulho dele e do meu pai também, né? E o doutor Zenha, um grande criminalista, super notável, é também, em alguns momentos... Todos nós vemos, comentarista na TV SBT. Isso é bom explicar, foi bom você falar. Eu não sou comentarista fixo, né? E eu estou lá quando me dão uma oportunidade. Mas a Isabelle, ela tem uma preferência pelo formato do programa com delegados de polícia. Então, o programa é bem policial, né? Então eu sempre fico ali, né? Coitadinho, o patinho feio, né? Quando dá, me chamam, quando não dá... Não me chamam, eu fico ali esperando uma vaguinha, se der, dá, se não der, o que a gente vai fazer, né? Eu lembro, já que você falou em Isabelle Benito, SBT, eu vi um dia um pequeno debate, mas um pouco acalorado, entre você e a apresentadora. Mas faz parte do jogo, né? E ela foi muito, assim, educada, tanto que depois a gente esteve lá na OAB, e ela sempre foi muito educada comigo, e eu sempre fui muito educado com ela, porque, assim, o SBT é uma emissora muito democrática, entendeu? Muito democrática e eu entendo a preferência que ela tem pelo formato do programa com os delegados e quando me dão a oportunidade, quando eu posso ter voz, eu tenho voz. Quando eu não tenho voz, a gente espera o momento oportuno. Doutora Zenha, essa relação toda que nós estamos vendo aí, de setores da sociedade, da questão política, esquerda, direita, centro, não é? Em cima, embaixo. E nós temos aí o STF, Superior Tribunal Federal. Aliás, falando nessa palavra superior, eu quero agradecer ao ser superior das nossas vidas, que é o nosso Deus, por estar nos dando essa oportunidade de estarmos aqui juntos e com liberdade termos a expressão que nós quisermos aqui. Então quero agradecer a Deus, quero agradecer ao meu irmão reverendo José Santana, que está sempre orando por nós, todos os membros, discípulos da Assembleia de Deus Central em Gramacho, igrejas afiliadas, enfim, toda a nossa família. Eu sou muito fã dele, do reverendo Santana. Você ainda não esteve com ele, né? Mas eu quero estar, porque é uma das lideranças, ô Jonas, que eu não é demagogia isso, aliás, eu quero que ele veja isso que eu estou falando, que ele assista. E nessa câmera aqui, né, Ari Delgado, que eu posso falar, nessa aqui, o reverendo Santana, eu considero, ô Jonas, sem demagogia nenhuma, uma das maiores lideranças evangélicas que nós temos no Brasil. O reverendo Santana, para mim, é um exemplo de liderança, de homem sério. O reverendo Santana, aquele que tem, não é o apoio politicamente falando, não, mas aquele que tem o apoio espiritual dele, o apoio
de aconselhamento dele, olha, Jonas, ele pode dizer que ele realmente está muito bem, vamos falar aqui a linguagem popular, está muito bem na fita. Olha, Jonas, você quer ver uma coisa? Eu vou te falar aqui uma coisa. A gente tem que ter muita cautela em algumas coisas. Por exemplo, teve uma decisão do ministro Fachin realmente de que a polícia estava impedida de ingressar aqui nas comunidades e tudo. A gente tem que olhar com muita cautela. Veja bem o que eu vou falar. Tá certo, a polícia, e você sabe muito bem que eu venho do DESIP, da Polícia Penal, mas saí porque quis na época para poder advogar, porque eu sou advogado nato e de carreira, e há 20 anos advogando, mas a polícia tem que trabalhar, e você sabe que eu chamo qualquer um para um debate profundo sobre segurança pública, porque eu sou um especialista de segurança pública. Eu debato com... Aliás, ô Jonas, eu te digo, eu não tenho a menor pretensão de ser governador desse estado, mas eu debato com qualquer candidato a governador desse estado sobre segurança pública. E eu provo que nenhum deles vai conseguir me ganhar num debate sobre segurança pública. Porque eu tenho o exemplo de Medellín, eu falei isso no SBT, o exemplo de Medellín, como Medellín conseguiu se superar. Não superou tudo, claro, mas melhorou aqueles índices de violência, e eu falei isso no SBT. Aí tem um comentarista lá do SBT, que eu respeito muito, que disse que tinha que jogar bomba. Se o Estado perder o território, tem que jogar bomba. O comentarista falou isso, hein? Falou, mas eu respeito... Pode dar o nome dele, não? É complicado, porque eu respeito a opinião dele, mas só que ele esquece que na comunidade tem gente de bem. É jogar bomba porque ele não mora lá, a mãe dele não mora lá, a família dele não mora lá. Pois é complicado, o cara entendeu? Fala uma besteira dessa. Sabe, esse delegado, que eu respeito muito ele não me conhece, o dia que ele me conhecer, ele vai passar também a me respeitar. Ele é delegado, esse rapaz? Mas, pô, jogar bomba, ele falou isso, se perder o território, vai ter que jogar bomba. Olha só, eu sou a favor de uma polícia com ações de inteligência, com ações, quando tem que entrar com a força, entrar com a força. Agora, esse discurso de jogar bomba, isso também é jogar pra plateia. É jogar pra plateia. É jogar pra plateia, pô. Então, se o SBT quer esse tipo de... É só ele colocar a mãe dele lá e manda jogar agora, bomba. Se o SBT quer esse tipo de comentarista, pode ficar. Não precisa me botar mais não também. Não precisa não. Apesar de eu achar que é um espaço democrático e eu valorizo muito. Agora, esse tipo de discurso, Jonas, não é comigo. Doutor, o senhor foi muito feliz quando disse que o cara quis jogar para a plateia, para agradar um grupinho. Ô, meu amigo, eu não quero saber quem é você, teu nome, mas deixa eu te falar um detalhe. Escolhe uma comunidade dessa, que tenha poucas pessoas lá, né? Coloca a tua família lá e manda jogar bomba. Só assim. É complicado, sabe? A gente quer um debate sério sobre a segurança pública. Falando de segurança pública, você falou, governador, você não tem a pretensão, mas o senhor, doutor Azenha, foi um dos grandes colaboradores da pré-campanha eleitoral do então candidato Wilson Witzel. O senhor começou, evidentemente, naquela pré-campanha eleitoral dele, que ele foi vitorioso e depois ele traiu o povo. Mas antes dele trair o povo, ele também traiu o senhor. O senhor andava com ele, levava ele nos eventos. E onde ele está agora? Tem notícia dele, doutor Wilson Witzel? Olha, foi bom você tocar nisso. Primeiro eu quero te dizer que eu não tenho nenhuma mágoa dele mesmo. Tanto é que a própria advogada dele, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração e é minha amicíssima, que é a vice-presidente da OAB, foi juíza eleitoral, doutora Ana Basílio, que é uma mulher extraordinária, é minha amiga. Eu não tenho nenhuma bronca, mágoa do Witzel. Eu ajudei muito ele mesmo, de verdade. Eu também não tenho bronca do Paz não, viu? Quero até mandar um recado para Eduardo. Eduardo, estou admirando o seu trabalho na questão das vacinas, tá? Quero te mandar esse recado. Tem muita gente do meu grupo querendo que eu vá para o seu partido com o seu apoio disputar para deputado federal. Se você é um homem de diálogo, eu estou aí aberto, através até do Jonas, que é seu amigo, a um diálogo. E de outras pessoas que são meus amigos, seus amigos. Não tenho bronca de você, não. A resposta para o estado do Rio de Janeiro está no seu voto, nas suas mãos. Um grande abraço, Jonas, muito obrigado.
Até o próximo programa. E hoje, como não poderia ser diferente, nós vamos entrevistar a advogada Daniela Vidal, que tem um currículo riquíssimo, mas eu vou falar apenas alguns itens. Ela é advogada na área da família e membro da Comissão do Direito de Família da OAB da Barra. É professora universitária e atua muito na área de violência doméstica. Hoje nós vamos abordar sobre a violência contra as mulheres. Que tema triste, que tema que não é muito bom para falar. Nós vemos aí o noticiário dos jornais, das TVs, das redes sociais, sempre assassinato de mulheres e também estupros. Em 2020, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas no Brasil. Que triste estatística, doutora Daniela. Sim, Jonas, o crescimento da violência doméstica, né, a violência contra a mulher principalmente, nos traz dados alarmantes. Somente pelo período da pandemia, pelo ano de 2020, nós tivemos denúncias de 105 mil casos de violência doméstica contra as mulheres. Infelizmente, isso daí só traz um crescimento e, inclusive, até o próprio presidente teve que sancionar a Lei 14.022 de 2020 para que os prazos processuais referentes à Lei Maria da Penha e também a lei que vê sobre a proteção do idoso, da criança e do adolescente não fossem suspensos durante o período de pandemia e que com elas também as medidas de urgência, né, pudessem prosseguir numa escalada de no máximo 48 horas. Qual a sua opinião? Por que no Brasil é tão intenso ainda mais esse tipo de violência contra a mulher? Na realidade, Jonas, nós vivemos aqui uma questão cultural, né? Infelizmente, tendo que trazer esse assunto aqui em pauta, é a questão do machismo, né? Trazendo a mulher ainda como um ser frágil, inferior, né? Diga-se de passagem, por incrível que pareça, nos dias atuais, as próprias mulheres ainda se tratam como algo que esteja ali se submetendo às regras familiares, né? Que ainda exista aquele poder que o marido possa exercer sobre ela, principalmente dentro daquele quadro que a gente enxerga em algumas famílias, de que mulheres dependem economicamente desse homem, né? É uma realidade, né? Uma realidade até cultural, né? De que algumas famílias, o homem costuma exercer esse poder econômico com o intuito de quê? De obter controle. Então, infelizmente, a gente ainda tem que trazer esse assunto, né? Embora com a pandemia isso tenha se elevado aí de sobremaneira. É muito bom você estar trazendo esse tema. Saiba você, Jonas, que o Brasil, no período da pandemia, mais ou menos, né, chamando a atenção sobre esse assunto, ele alcança atualmente o 5º lugar dos países que mais matam mulheres, né? Então, eu acho que, fora a questão cultural, tem a questão relacionada à crueldade e à própria impunidade também, né? Você enxergar que mesmo você, né, o homem, né, o agressor, o suposto agressor, não querer identificar as futuras punições que ele possa sofrer com relação a isso, é muito triste, né? Por exemplo, foi criada, né, exatamente durante esse período da pandemia, a Patrulha da Maria da Penha, algo que não haveria essa necessidade, né? No ano de 2020, em agosto, logo depois em que foi promulgada essa legislação, em que os prazos não poderiam ser suspensos, em que as medidas serão tratadas como medidas de urgência com relação à violência doméstica, a Patrulha da Maria da Penha, ela teve que entrar, né, nesse cenário para poder verificar se efetivamente as medidas estavam sendo cumpridas por esses supostos agressores, né? Eu, particularmente, como repórter, como homem do povo, eu não consigo enxergar essa proteção especial que essas mulheres têm do Estado. É obrigação do Estado, mas na prática isso não acontece. E aí?
Essa leitura, na verdade, Jonas, a gente tem que se fazer da seguinte forma, né? Primeiro porque abre o acesso à justiça. Abrindo o acesso à justiça, a gente tem que enxergar de que no sentido que a família tem a maior proteção, né, do Estado, significa que o Estado tem o dever de cumprir com a sua tutela de proteção à família. Com isso significa que, fazendo a leitura jurídica desse artigo, você leva, né, a crer que a mulher vai ter direito à defensoria pública, entendeu? É exatamente esse ponto em que o artigo traz, em que, na verdade, quando ela sofre uma agressão, quando ela busca um órgão, né, para que ela possa ter essa tutela do Estado aí cumprida, ela tem direito ao defensor público. Então, muitas mulheres não procuram, né, recorrer a uma proteção porque elas acreditam em que tem que recorrer a um advogado particular. É claro que eu, como advogada particular, né, eu patrocino algumas ações relacionadas à violência doméstica. No entanto, todas aquelas que recorrerem aos órgãos de proteção, elas terão a proteção do Estado. É aí que entra a proteção do Estado. Olha, eu agradeço pela sua participação, muito obrigado, e eu espero tê-la novamente conosco. Claro, pode contar comigo. Muito obrigado. Doutora Karina Dourado. Nome muito bonito, hein, Ari Delgado? Dourado. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia a todos. Que prazer recebê-la em nosso programa Liberdade de Expressão. A senhora tem liberdade de falar o que quiser, pode sorrir, pode xingar, pode apontar, pode meter o pau no político que quiser. Eu gosto disso. Aqui fica bem à vontade, tá? A sua área é uma área criminal, né? E não é muito comum nós vermos advogadas assim, com esse teu semblante, um semblante bonito, um semblante muito simpático, sorridente. Chegou aqui no estúdio na maior alegria. Eu acho bacana isso, parabéns. Obrigada. A gente às vezes sofre um pouquinho de bullying, né? Uma advogada mulher aí atuando no direito criminal, mas eu gosto disso, eu gosto do desafio. Me fala um pouco do seu trabalho, como estão os seus dias nessa área do direito. A gente sabe que no Rio de Janeiro, sobretudo, tem uma demanda muito grande. Atuei bastante aí no direito tributário e tive um chefe aí assassinado tristemente aí na minha frente e decidi, né, então atuar na área criminal quando fui assessora aí parlamentar de um vereador major PM, né, na Câmara Municipal aqui do Rio. Então, decidi trilhar, né, o caminho do direito criminal, atuando hoje, né, para policiais militares do Rio. E, assim, é bem difícil, né? Hoje a criminalidade, né, tomou conta, infelizmente, do nosso Rio de Janeiro. Mas, em contrapartida, né, vejo os policiais militares também sendo injustiçados. Então, é uma área, assim, que eu gosto, eu amo. E estou aprendendo bastante a cada dia que passa. Eu tive diversos amigos, né, que se diziam amigos, excluindo minha conta do perfil do Instagram, né, me excluindo do perfil do Instagram, porque simplesmente, né, eu fui defender o Daniel Silveira, entendeu? Um grande, né, inteligentíssimo deputado federal. E assim, meu Instagram foi o comentário, tá, gente? Aqui no Rio de Janeiro, pessoas me excluindo. Mas isso foi bom então, né? Isso foi bom porque eu fiquei famosa, sabe? Porque eu gosto. Mas, assim, eu não posso mais ter a minha liberdade. A minha liberdade de expressão no meu Instagram, na minha rede social, acabou. Acabou. Mas, assim, vamos lá. Essa pergunta aí do nosso ministro aí, Edson Fachin. Então, eu sou totalmente contra, sabe? Eu acho sim que deva ouvir as operações policiais. Eles estão morrendo muitos policiais hoje em dia. E a nossa cidade do Rio de Janeiro, ela está sendo controlada, manipulada pelos marginais daqui. Então, eu sou totalmente contra essa decisão. Sou a favor dos policiais militares, sim, em operações. Eles não têm que entrar atacando danoninho para ninguém, dando Yakult. Eles são recebidos a balas, eles são recebidos por tiro e eles têm que revidar assim também. Pelo o que o meu diretor está passando depois de trás das câmeras, o tempo dela encerrou, mas nós vamos ter agora aqui Dr. Carlos Augusto,
mas eu gostei muito. Eu acho que o assunto com a senhora não se esgotou. A senhora precisa voltar aqui em outra oportunidade. Eu quero, preciso. Pedir a minha produção para cuidar disso, marcar daqui um mês no máximo, Gostei ainda muito. esse ano. Gostei muito também da presença aqui. Obrigada a todos, tá aí. Obrigada a você pela sua oportunidade. O nosso querido advogado Carlos Augusto. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Jonas. Bom dia a todos os telespectadores. É uma honra ter esse convite aqui. Eu acompanho o seu trabalho já desde o esporte, então estou muito satisfeito e muito lisonjeado por esse convite. E como é que é o seu trabalho no dia a dia? Muitas causas na área do crime ou você aborda sobre todas as questões? Não, o meu escritório ele é especializado na área criminal, mais voltado para a polícia militar, na verdade para os segurança pública, para os agentes de segurança pública. 90% da minha carteira de clientes tratam de policiais militares do Rio de Janeiro, policial civil, bombeiro e guarda municipal. E o que fez eu seguir essa carreira, porque minha família toda são de policiais militares, onde meu pai foi tragicamente assassinado até por questões de assalto, já uns 13 anos atrás. E isso eu optei, sem sombra de dúvida, defender os agentes de segurança pública. Eu fiquei sabendo, você deve conhecer mais do que eu, muitos PMs são expulsos, né, da corporação, sobretudo 2018 para cá, aconteceu muitas expulsões, inclusive a associação que defende os policiais falam muito de injustiça. Você acha que há realmente injustiça com os policiais militares? Em alguns pontos, sim. E quero deixar bem claro que muitas das vezes tem opiniões falando que a polícia não pune, a polícia do Rio de Janeiro não pune. A corregedoria da polícia do Rio de Janeiro ela é extremamente rigorosa com seu regulamento e expulsa. Só que nós temos que ter uma seguinte noção. Não podemos generalizar todos os policiais por uma fruta podre. Então, existem os casos que são excepcionais e existem os policiais que são excluídos de forma arbitrária ou até de forma injusta. Tem alguns policiais, inclusive ex-policiais, não policiais, ex-policiais sendo penalizados. Eu li uma estatística, após a aposentadoria deles, alguns deles ainda sendo expulsos por algum tipo de crime que não foi muito bem esclarecido no passado. Você acha coerente isso? O cara, depois de passar 30 anos na polícia, saiu e depois ainda ser expulso, aposentado? Já ouviu falar disso? Não, já, por quê? O que acontece? No regulamento da polícia existe a possibilidade de ele ser submetido a conselho de disciplina ou, se for oficial, um conselho de justificação. E ele sendo reformado, ele não deixa de ser policial. Está no regulamento. Então, se consta no regulamento, tem que ser seguido o regulamento. Então, não vejo problema nisso. É uma questão de desproporcionalidade? Sim. Mas é legal? É. Policial que está nesse exato momento assistindo a gente, ou ex-policial, foi expulso por algum motivo não bem esclarecido e acha que tem o direito de defesa e está nos assistindo agora, pode fazer contato com o senhor, doutor Carlos Augusto. Através de quê? Telefone, WhatsApp, redes sociais? Tem a rede social, Carlos Augusto JRADV 1, e tem o meu contato do WhatsApp, 21 990 750376. Já está na tela de vocês, pode fazer contato com ele, que o cara é bom, hein? Você só atende ricos, porque eu sei que você é um advogado caro. Ou você também atende pobre, o povão que precisa de ajuda? Na verdade, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, bem como bombeiro e guarda municipal e a Polícia Civil, não são considerados ricos, né? Então, nós atendemos esse povo. E o que eu quero deixar claro, independente da fala da doutora Karina, e eu acho que também leva muito em consideração essa intervenção da polícia militar nas comunidades, aquele ditado que fala um bandido bom é bandido morto. Esse ditado, a pessoa que fala isso, é um estado falido. Tá? Coisa do passado. Coisa do passado. Na verdade,
O cidadão que comete um crime, ele tem que ser processado, julgado, ser respeitado devido ao processo legal, ser respeitado as garantias, ser julgado por um juiz competente e imparcial, ser sentenciado. Mas caso ocorra o confronto armado por parte desse narcotraficante, a polícia ela está em legítima defesa ao incursionar nas favelas. E a questão também da DPF, que a Karina mencionou, sobre o ministro Edson Fachin, eu discordo porque num gabinete você não pode dar uma canetada e proibir, porque ele teria que... Você discorda da Karina ou do Edson Fachin? Eu discordo do Edson Fachin, porque dentro de um gabinete onde não sabe das angústias do Rio de Janeiro, ele jamais poderia dar uma canetada de um gabinete e proibir, porque isso é questão de segurança pública. O judiciário não tem que se meter em segurança pública. No mínimo, ele teria que chamar alguém da ponta do Rio de Janeiro e perguntar se pode ser realizado essa proibição ou não. Essa é a minha ressalva sobre essa decisão. Doutor, nós vamos marcar um outro dia, um programa, porque eu não gostei desse programa não, Ari. Confesso a você. Sabe por quê? Falta de tempo. 2 bons advogados e pouco tempo. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos convidar um advogado. Eles gostariam de estar aqui os 2 debatendo, mas não. Vamos convidá-lo para uma oportunidade e convidar a doutora Karina para uma outra oportunidade, tá bom? O programa está terminando. Muito bom a sua participação sempre. E quero dizer que a gente percebe, quando a gente conversa com bons advogados, com pessoas que conhecem leis, conhecem Constituição, que realmente o nosso STF rasga a Constituição. Doutor Carlos Augusto, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jonas. Obrigado a todos. Estaremos de volta próxima semana ou qualquer momento com você.